não vão entender, e eu sei que isso é totalmente normal. Eu posso me esforçar bastante, mas quando a gente fala sobre Bíblia, algumas pessoas, não é para todos, infelizmente. É para qualquer um? Não é para qualquer um. É para todos aqueles que querem deixar de ser qualquer um. Aí sim, é para essas pessoas. Eu quero que você entenda uma coisa, ó. Será que vocês são insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Por favor, cuidado com o esforço próprio, ou então justiça própria. Isso vai fazer você perder o reino do céu. Esforço próprio e justiça própria. Não queira fazer as coisas baseadas na sua justiça própria. Não queira fazer as coisas baseadas no seu esforço próprio. Você tem que entender que você não está só. Você tem que entender que Cristo está com você. Lucas, como é que eu me distancio do reino? Tenha justiça própria. Faça as coisas do seu jeitinho. Aí você perde. Então, como é que eu tenho que fazer? Talvez você esteja se perguntando. Então, o que é que eu faço? Entenda que tem você e tem Cristo. Tudo que você for fazer, você tem que entender que vocês estão conectados. Então, não faça as coisas do jeito que você acha que é. Faça as coisas baseadas nos princípios de Deus. Tem um versículo que fala assim, ó, tudo que é nobre, tudo que é honroso, tudo que é amável, tudo nisso pensais. Eu acho que é Filipenses 4:8. Ou é Filipenses 4:8 ou é Filipenses 8:4. É um desses dois. Entendeu? Então, todas as suas atitudes, elas têm que voltar a sua consciência para Cristo. Porque se você fizer achando que é do seu jeito, você está tendo justiça própria. E é o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, esforço próprio. Eu tenho totalmente consciência que se eu fizer da minha força, eu não vou tão longe. Eu não tenho a capacidade de chegar onde eu quero chegar com a minha força. Mas como eu falo para Deus, é contigo, é com a tua força, é com o teu esforço, eu consigo avançar. Ó, a Niva comentou aqui, ó, Filipenses 4:9. Esse versículo aí começa no 8 e vai até o 9. Certo? Para vocês lerem depois. Então eu quero que você... Olha só o que o Daniel comentou. Cristo no centro. É isso. Você tem que ser cristocêntrico. Cristo no centro. Tem pessoas que têm elas no centro das coisas. E tem pessoas que têm Cristo no centro. Volte a sua consciência para Ele. Certo? E não faça as coisas na forma do esforço próprio. Verso 4. Será que foi inútil sofrer tantas as coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o Espírito opera por milagre entre vocês. Isso aqui eu quero que vocês marquem. Verso 5. Verso 5 fala assim, ó. Aquele que lhe dá o Espírito opera milagre entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática da fé? Com quem você recebeu essa palavra? O apóstolo Paulo faz uma pergunta. É tipo assim, ó. Aquele que lhe deu o Espírito, ele opera milagres através da lei ou através da fé? Aqui tem dois códigos poderosos. O primeiro dele é que o Espírito opera milagres. E o segundo é que você tem que escolher dois caminhos, ou a lei ou a fé. A gente escolheu a fé, certo? Vamos supor que todo mundo aqui escolheu a fé. A partir do momento que você escolheu a fé, você já tem essa ciência. Qual ciência, Lucas? Qual ciência? Eu vou te mostrar. Aquele que dá o Espírito opera milagre entre vocês. Então você tem que entender uma coisa. Você não está só. Através de você, o Espírito opera milagres. A Neiva, que é terapeuta, ela tem que entender que quando ela estiver nas sessões, ela estiver conversando com alguém, ela pode ser usada como um canal para operar milagres. O Daniel que está aqui, quando ele estiver se conectando com as pessoas, ele tem que entender que quando chegar nos lugares, o Espírito vai operar milagres através dele. Se você nunca viveu um milagre, se você nunca sentiu o poder fluindo através de você, deseje isso ardentemente no seu coração. Eu me lembro da primeira vez não, mas teve um dia que foi muito marcante, quando Deus operou um milagre através de mim, operou uma obra, um poder através de mim. Isso é muito bom. Eu me lembro, quando eu entrei no carro, voltei para casa com a mina, a gente ficou lembrando daquela situação. Foi numa reunião, onde um cara estava passando por umas dificuldades, e eu fui fazer um desbloqueio nele. E a gente viveu todo aquele poder fluindo. E o engraçado é que a gente estava com dúvida se a gente ia ou não para essa reunião, para esse encontro.
E a gente tava com dúvida, a gente vai hoje ou a gente não vai? Eu sei que a gente acabou indo. E nesse dia o pau quebrou. Aí na volta eu pensei, poxa, se a gente não tivesse ido, né? Então Deus, ele deseja operar milagres através de você. Eu quero que você entenda uma coisa. Você é a boca de Deus, você é os olhos de Deus, você é a mão de Deus, você é o pé de Deus. Deus, ele te usa. Quando você é uma pessoa que não avança, então Deus não consegue te usar, porque Deus só usa aquelas pessoas que se movimentam. Então você precisa se movimentar. Tem pessoas que veem honra na pobreza. Deixa eu te falar uma coisa, não existe honra na pobreza. A pobreza é maligna e você tem que odiar a pobreza. Quando você está com pobreza, quando você está limitado de recurso, como é que você vai avançar? Como é que você vai conseguir viajar? Como é que você vai conseguir alcançar outras pessoas se você não tem recurso financeiro? Então a riqueza, ela é um recurso para Deus avançar mais através da sua vida. Eu estou escutando o audiobook daquele livro, a Ciência de Ficar Rico, e ele fala muito sobre isso. De que é importante que você enriqueça, porque a sua riqueza é um recurso para Deus te usar cada vez mais. Quanto mais grana eu tenho para colocar na minha empresa, investir em anúncio e alcançar mais pessoas. Eu tenho um desejo de investir todo mês 200, 300 mil em anúncio, em ads, para alcançar mais pessoas, para aumentar a minha base. Esse é o meu desejo. Tem pessoas que têm desejo em o meu objetivo é comprar minha Porsche. Meu objetivo é investir em câmera, em iluminação, em microfone, na acústica. Para quê? Para fazer o reino avançar. Sabe qual é o mais interessante? Que isso vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco, porque o meu objetivo está em avançar o reino. E esse tem que ser o seu objetivo também, em que o reino avance. Mas Lucas, como é que eu vou acessar as bênçãos? Como é que eu vou acessar as bênçãos? Preste atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Ó. Eu estou te mostrando aqui sobre a lei e sobre a fé. Sobre a lei e sobre a fé. Estou te mostrando em você ter justiça própria e em você viver com Cristo. Porque para acessar as bênçãos, você tem que escolher um lado ou outro. Não tem como você viver nos dois. Olha só, o Daniel tá perguntando. Cara, é o Wallace alguma coisa. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Deixa eu ver. Ciência de Ficar Rico. Wallace D. Waters. É difícil o nome dele, ó. Wallace. Você pode pesquisar aí, ó. Wallace. Pesquisar Ciência de Ficar Rico, que tu já vai conseguir encontrar. Quem quiser, depois eu posso mandar esse livro. Se eu não me engano, eu tenho ele em PDF. Quase certeza que eu tenho em PDF. Eu tô devendo 2 livros para vocês. Que é o Poder do Agora e Agora. O Poder do Agora e Agora eu tô devendo o Ciência de Ficar Rico. Vocês podem me cobrar lá no direct para me pesquisar, que eu mando lá no próprio story esses 2 livros para vocês, tá? Tanto a Ciência como Ficar Rico, como o Poder do Agora. O Poder do Agora eu tenho que ver se eu tenho, mas o Ciência de Ficar Rico eu tenho certeza que eu tenho em PDF. Beleza? Bom dia. Gílio, parente Aguiar, seja bem-vindo. Giglio, seja bem-vindo. Então eu quero que você entenda isso aqui, ó. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo de lei. Viver pela lei. Viver pela lei é você pedir coisas a Deus. Viver pela fé é você acessar as coisas que Deus já te deu. São pequenas coisas, são coisas sutis que você não sabe. Você foi doutrinado a pedir as coisas para Deus. Até porque Jesus ensina isso. Mas só que Jesus ensinava isso antes do reino ser manifestado, antes dele ser crucificado. Ele ensinava para os discípulos, que era judeu. Quando Jesus foi crucificado, você não precisa mais pedir as coisas para Deus. Você só precisa acessar. Ó, a Neiva está dizendo para não mandar os livros. Eu posso mandar só no grupo do WhatsApp e aí só vocês acessam. Eu vou mandar só no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então eu quero que você saiba disso. Ou você vive ou você vive aquela vida que você pede as coisas para Deus, ou você vive a vida que você acessa as coisas de Deus. Certo? E tem várias coisas que você tem que se examinar para você conseguir, para você poder viver isso, tá? Olha só. Vou ler aqui o verso 9. Assim que são a fé, são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Agora é onde eu vou te mostrar onde é que tá as suas bênçãos. Deixa eu voltar aqui para a gente não ficar perdido. Ó. Verso 7. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão.
Quero que você entenda uma coisa. Esses que são da fé, estes são os filhos de Abraão, prevendo a escritura de Deus justificado aos gentios. Você é gentil, tá? Você é o povo gentil. Nós somos gentil. Ou seja, prevendo a escritura de Deus justificado os gentios pela fé. Ou seja, nós que somos gentios fomos justificados pela fé. Anunciando primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas essas bênçãos serão... por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Vocês lembram que Deus deu uma promessa para Abraão que toda a geração dele ia ser abençoada? Eu quero que você entenda uma coisa. Tem uma tradução da Bíblia que não fala filhos de Abraão. Fala filho de Abraão, no singular. E esse filho de Abraão, ele está se referindo a Jesus. Como Jesus, ele é filho de Abraão e ele acessa as bênçãos de Abraão, o que acontece? Jesus, ele é abençoado pelas bênçãos de Abraão. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são as bênçãos de Abraão. Então, Jesus é abençoado com as bênçãos de Abraão. Como ele é introduzido dentro de você, aí você também tem acesso às bênçãos de Abraão. Para ter posse das bênçãos de Abraão, você tem que usar a sua fé. Olha só o que o Daniel comentou. Viver pela lei e viver pela fé. Ou você vive por um, ou você vive por outro. Não pode viver pelos dois ao mesmo tempo. Senão você vai misturar a velha aliança com a nova aliança. Então eu quero te mostrar isso aqui. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Essa é a bênção de Abraão. Que as nações seriam abençoadas. Eu vou te mostrar as bênçãos no individual. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, se você é da fé, se você acessou a cruz, se você foi salvo por Cristo, você acessou essas bênçãos. Verso 10. Já os que apoiam na prática a lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que são escritas no livro da lei. Porque é o seguinte, se você vive pela lei, se você não cumprir pelo menos um mandamento, pelo menos uma, você já é maldito nela toda. São 613 leis, mais os 10 mandamentos de Moisés. Se você errar em uma, você já se torna uma pessoa maldita. Então é por isso que era muito pesado. Ninguém cumpriu, apenas Jesus. Jesus foi o único que cumpriu. E ele cumpriu e falou, não precisam mais viver pela lei. Vivam pela fé. E você quando você vive pela fé, você só lembra de duas coisas. Amor e liberdade. Amor e liberdade. Olha só, o Daniel perguntou aqui, dúvida. Os dois não se completam? Não. Ou é um ou é outro. Tá? Que é a antiga aliança e a nova aliança. Que é o antigo pacto e o velho pacto. É a lei e a fé. Que é a fé em Cristo. Porque a lei, as 603 leis, elas foram impostas para o povo judeu para as pessoas terem as bênçãos de acessar a Deus. Mas só que poucas pessoas conseguiam acessar a Deus. Então, praticamente ninguém as conseguia acessar. Só tinha uma vez no ano que eles podiam ir até lá o tabernáculo e acessar a Deus. E era difícil. Então, depois da cruz, todo mundo teve acesso a Deus sem precisar seguir a lei. Não pode seguir as duas ao mesmo tempo. Porque você vai ter um conflito nas alianças. Se tiver esse conflito, você não consegue acessar nenhum nem outro. Tá bom? Depois eu posso falar com vocês, eu posso fazer uma live só sobre a nova aliança. Aí vocês vão ter mais clareza sobre isso. Mas o nosso tema é como acessar as bênçãos do reino. Beleza? Eu tô chegando onde eu quero chegar aqui, Então, eu te mostrei, né, que se você, tá aqui, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então, se você não conseguir seguir as coisas do livro da lei, você já se torna maldito. Se eu errar um, já me tornei maldito. Entendeu? Se a sua mão fazer você pecar, corte. Se o seu olho fizer você pecar, arranque. Isso é muito cruel. Então, ninguém arrancava o olho quando o olho fazia pecar. Ninguém cortava a mão quando a mão fazia pecar. Então, isso já era um indício de você ter descumprido a lei. Entendeu? Então, presta atenção aqui, É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha só que demais.
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Mas só que o povo judeu ainda busca seguir isso. Os povos judeus que não aceitaram Cristo. Certo? Mas só que aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, o justo viverá pela fé. A fé é em Cristo. Você que é justo, você vive pela fé. Manda assim nos comentários, eu vivo pela fé. Olha só o que o Daniel comentou, ó, 613 mais os 10 mandamentos. Jesus cumpriu a lei e os profetas. Só quem cumpriu a lei foi Jesus. Os profetas, a maioria dos profetas não cumpriram também. Logo então nos resta a fé. Pois é, como Jesus cumpriu, agora só tem a fé pra gente. A fé em Cristo, que está ligada a amor e liberdade. Então eu quero te mostrar isso daqui, ó. O justo viverá pela fé. Manda aqui nos comentários, eu vivo pela fé. Manda todo mundo aqui nos comentários, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Manda aí nos comentários. Então preste atenção, ó. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverão. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo nos remiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios. Porque as bênçãos de Abraão chegavam no povo judeu, mas não chegavam na gente. Não chegava na gente, nós não somos judeus. Certo? Então, suas bênçãos de Abraão chegam. A não ser que você seja judeu, não sei, né? Talvez você que está me assistindo aqui é judeu, então você já tinha acesso a essas bênçãos. Mas o povo gentil não tinha. Depois eu estou fazendo várias promessas aqui para vocês. Eu posso te explicar como foi que a gente acessou. Eu vou te explicar logo. Jesus, ele veio para o povo judeu. Mas só que teve uma mulher gentia que falou assim, ó. Pediu cura. Aí Jesus pediu para... Essa mulher pediu para Jesus curar a filha dela, se eu não me engano. Era a mulher cananeia, se eu não me engano. Eu posso estar errado. E Jesus falou assim, ó. Não pode tirar o pão da mesa do Senhor e dar para os cachorrinhos. Aí essa mulher falou assim, ó, até as migalhas, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Por conta disso, nós acessamos essas bênçãos. Porque Jesus veio para o povo judeu, não para o povo gentil. Mas através dessa mulher, Jesus teve compaixão e a gente teve as bênçãos. Você está entendendo isso? Mas só que desde o início já era plano de Deus, tá? Deus já queria te salvar, não foi tipo um erro. Não foi improvisado. Esse já era o plano de Deus. Era plano de Deus endurecer o coração do povo judeu para que nós pudéssemos ser acessados. Porque como o povo judeu não aceitou Cristo, então nós conseguimos acessar. Tá bom? Então, olha só, eu quero que a gente vai finalizar Gálatas nessa parte. Eu vou te mostrar um negócio que tem lá em Deuteronômio. Tá bom? Olha só, o verso 14. Isso para que Cristo Jesus... Olha só, vou ler só um pouquinho à frente. Ó. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também ao povo gentil. A bênção de Abraão chegasse até nós. Para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Tá entendendo? Então, quero que você entenda uma coisa. Por meio da fé, nós acessamos as bênçãos de Abraão. Aí vocês perguntam, Lucas, quais são as bênçãos? São muitas, eu vou te mostrar algumas aqui. Vou te mostrar algumas. Manda aqui nos comentários DT6, que é Deuteronômio, bota DT6. Manda aqui nos comentários DT6, que é Deuteronômio, tá? Que eu vou procurar aqui nessa Bíblia aqui, Deuteronômio 6. Eu tô usando, se você tá com a Bíblia aí, eu tô usando essa daqui, ó, que é a NVI, tá? Eu gosto muito da NVI. Eu tava usando muito a NVT com os sermões de Charles Spurgeon, com os comentários de Charles Spurgeon. Mas só que ela tem uma comunicação, uma linguagem um pouco mais difícil. E essa aqui é a linguagem mais simples. Acabei de achar. Manda aqui nos comentários DT6, Deuteronômio 6. Eu vou te mostrar uma parte do capítulo 6 e uma parte do capítulo 7, que são as bênçãos.
A Neiva comentou aqui, ó, essa é a lei da hierarquia. Eu não sei que hierarquia é essa, Neiva. Tu pode me explicar melhor? Manda aqui nos comentários. DT6. DT6 fala assim, ó. Deuteronômio 6, versículo 10, tá? O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. Dá a vocês a terra com grandes e boas... Olha só, que isso aqui já são as bênçãos. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Abraão, Isaque e Jacó. Dá a vocês a terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Ou então Deus vai te dar coisas que você não construiu. Olha só. Boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor. Então a sua casa vai ser cheia de tudo que há de melhor. Por favor, acessa isso agora, através da sua fé. Declara isso, que você vai acessar isso agora. Isso já te pertence. Eu acabei de te mostrar que as bênçãos de Abraão foi derramadas sobre você através de Cristo. Eu acabei de te mostrar isso em Gálatas. E agora eu vou te mostrar as bênçãos que você precisa acessar. Por favor, use a sua fé e acesse isso que eu vou ler para você agora. Grandes e boas cidades, tudo você, olha só, tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Então você não produziu, você não merecia, mas você tem isso. Com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quanto isso acontecer, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Tenham cuidado, não esqueçam de onde o Senhor tirou você. Da terra do Egito, da terra da escravidão. Isso aqui foi pro povo judeu. Ou seja, foi liberto da terra de escravidão, da terra do Egito. Mas para você, você foi liberto do pecado. Você era escravo do pecado, mas você foi liberto. Eu vou ler mais uma vez para você entender, ó. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados. Então, preste atenção que isso aqui é para você, tá? Preste atenção que isso aqui é para você. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que o jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dará a você, dará a Neiva, ao Daniel, a Mirna, vocês que estão aqui. Dará a vocês a terra com grandes e boas cidades. Então você vai ter terras com grandes e boas cidades. Deseje isso no seu coração. Use a sua fé para você acessar essas terras. Você é uma pessoa de posse. Você é uma pessoa que tem patrimônio. Entendeu? Com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Olha que louco, você não construiu, você não merecia, mas você tem. É seu. Como filho e herdeiro do trono, é seu. Só apenas acesse. Com casa cheia de tudo que há de melhor. A casa que Deus deseja para você é uma mansão bem decorada, uma mansão bonita, onde você se alegre, onde você olha para sua casa e pensa, poxa, como eu sou grato por ter essa casa. Mas só que a palavra não diz uma casa simples. Não diz uma casa que tem apenas o necessário. A palavra diz, com casa cheia de tudo que há de melhor. Com tudo que há de melhor. Se você conseguisse acessar agora essa bênção com a sua fé, se você já desbloquear suas crenças limitantes e já acessar essa fé, você já vai estar morando numa mansão e dirigindo um Rolls Royce. Deus quer muita coisa para você. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ah, você é materialista, Lucas? Não, mas só que essas coisas são acrescentadas. Você está entendendo isso? Com casa cheia de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Olha só que louco, você nem fez e Deus te deu. Por favor, acesse isso. Por favor, eu quero que isso arda no seu coração. Esse versículo eu já repeti tanto ele na minha vida, tanto que você não tem nem noção. Eu tinha ele escrito no papel e colado na parede. Olha só. Que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Você nem cavou e você tem. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comeram e ficaram satisfeitos. Olha só, Deus te proveu. Deus te proveu e você nem fez nada. Você nem fez nada. A única coisa que você fez foi acessar através da fé. E é isso que ele deseja. É isso que ele deseja para você. Tá aqui escrito, tá? Se você não gosta, pega a Bíblia e rasga essa página. E vocês comeram e ficaram satisfeitos. E tenham cuidado. Não esqueça de onde o Senhor tirou você.
Não esqueça de onde você estava. Não esqueçam. Tem pessoas que acham que tem honra na pobreza. A pobreza é maligna e odeia a pobreza. Olha só a promessa de Deus. Casa cheia de tudo que há de melhor. Cisternas que vocês não cavaram. Cidades cheias, cidades grandes que Ele vai te dar. Terrenos com muitas posses. Isso aqui é riqueza. Todas as pessoas que se relacionavam com Deus eram ricas. Por favor, odeie a pobreza. A pobreza é maligna. Eu falo isso porque ontem eu estava tendo uma conversa com as pessoas e tem pessoas que amam falar sobre a pobreza como se tivesse honra na pobreza. Não há honra na pobreza. Não existe honra na pobreza. Odeie a pobreza. Quando eu falo sobre odiar a pobreza, chega a minha veia ferve. Chega o meu coração bate mais forte. De tanto ódio que eu tenho nisso. Porque a pobreza está no segundo céu. Nas potestades espirituais. Você é rico, Deus é rico, você tem que manifestar essa riqueza. Tome posse do que está escrito aqui, tá? Deuteronômio 6, verso 10 ao verso 12. Depois leia e medite, essa é a tarefa de hoje. Vamos ler aqui também capítulo 7, tá? Deuteronômio 7, capítulo 7, verso 12. Fala assim, ó. Se vocês obedecerem essas ordenanças, as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, mandará que você... Olha só. O Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Olha só o que a palavra diz. Se você cumprir. Quando ele escreveu isso aqui, as pessoas tinham que cumprir as 613 leis. Mas como nós não precisamos mais cumprir as 613 leis, nós só precisamos acessar a fé, é isso que nós vamos ter. O que é que nós vamos ter acessando a fé? Se vocês obedecerem essas ordenanças, obedecer o quê? Qual é a ordenança? A viver pela fé. Viver em liberdade e em amor. E as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade. Essa aliança aqui era a antiga aliança. Depois da cruz, nós temos acesso à nova aliança. A nova aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Então, deixa eu falar uma coisa. A palavra diz que Deus não é homem para mentir. Se está escrito aqui, você tem que acessar o que está escrito aqui. Não seja um cristão medíocre. Não seja um cristão que só lê a Bíblia e pronto, como conto de fadas. Seja um cristão naquele que acessa. Você precisa acessar o que está escrito aqui. Não seja um cristão derrotado, seja um cristão vencedor. E a palavra diz, ao que vencer eu darei poder sobre as nações. Ao que vencer eu darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer eu farei coluna no templo de Deus. Ao que vencer eu darei a coroa da vida. Ao que vencer eu darei poder sobre as nações. Ao que vencer eu considerei que se assente do meu trono. Ao que vencer. Então se posicione como vencedor e não como derrotado. Por favor, eu te peço, eu te imploro, por favor, se posicione como um vencedor da forma que Deus preparou, programou para você ser. Você está entendendo isso? Olha só, o Daniel comentou aqui a tarefa de hoje, ó, para você meditar sobre o que tem em Deuteronômio 10, é do 10 ao 12, se eu não me engano, tá? Então preste atenção, o Senhor, seu Deus, o manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse juramento Deus fez com Abraão. A antiga aliança. Foi Deus e Abraão. Na nova aliança foi um juramento de Deus com Jesus. Porque não tinha possibilidade de dar errado. E você acessa pela fé. A aliança, o pacto foi feito de Deus com Jesus. E você foi introduzido nessa aliança. Então é por isso que não tem como dar errado. Só dá errado se você realmente... Não tem como. Só em você dizer que tem fé e acredita em Jesus já deu certo. Para acessar o reino já é um buraco mais embaixo. Mas tá tudo bem. Você acessa a bênção através da fé. Essas são as bênçãos do reino, tá? Mas Lucas, por que as bênçãos do reino não são as bênçãos da salvação? Não. Porque depois que Cristo foi crucificado, ele manifestou, ele inaugurou o reino. É por isso que a palavra diz, arrependam-se, porque é chegado o reino. Jesus fala que o reino estava por vir ainda. Depois da cruz, o reino chegou, foi manifestado. Eu sei que eu estou falando bem rápido, alguns de vocês não vão entender, mas essa live vai ficar gravada. E depois você pode revisar ela, tá? Então, verso 13, ó. Eles os amará, os abençoará e os fará com que vocês multipliquem. Ele o abençoará, os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias, as vacas, as ovelhas.
na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Olha o que está escrito aqui. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Por favor, aceita isso de uma vez por todas. Você já nasceu pronto. Deus já te preparou, programou para você enriquecer. Olha o que a palavra diz. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Por favor, acessa isso de uma vez por todas. Bom dia, Fátima. Seja bem-vinda. Acessa isso. Essa live tá pesada. Por favor, compartilha com alguém. Compartilha com 3 amigos. Eu vou deixar ela gravada. Assista ela de novo. Compartilha com um amigo. E medita, porque isso aqui pode mudar o rumo da sua vida. Não vai mudar porque eu tô falando. Vai mudar porque tá escrito aqui. Você tá entendendo? Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. Para finalizar, eu vou ler aqui o capítulo 8. O comecinho do capítulo 8. Só o primeiro versículo de Deuteronômio. Fala assim, ó. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu lhe... Olha só que louco. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhe ordeno. E tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Ele estava falando da lei. Tomem cuidado para cumprir toda a lei. Para quê? Para que nós vamos cumprir a lei? Para tomar posse da terra que o Senhor prometeu para os seus antepassados. Mas nós não precisamos mais cumprir a lei. É a nova aliança. Eu só preciso ter pela fé acessar isso daqui. Esse povo precisava cumprir a lei para acessar essas bênçãos. Nós só precisamos acessar Cristo e acessar o reino para ter as bênçãos. Ficou mais fácil. E vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Acabou a live de hoje. É isso. Por favor, essa tarefa de hoje, eu vou fixar aqui o comentário, ó. O Daniel comentou a tarefa de hoje, ó. Você vai abrir Deuteronômio, capítulo 6. Você vai ler do verso 10, se eu não me engano, até o 12 ou até o 13. Se você quiser ler o capítulo 6 inteiro, então. Essa é a tarefa de hoje. Eu quero te perguntar, quanto foi que você pagou para aprender isso aqui hoje? É de graça. As lives do clube são de graça. E você paga ela fazendo um comentário no meu último post. Você paga com a sua atenção. Você paga com a sua presença. E ontem eu fiz um post. Que é esse aqui, ó. Se eu tivesse começando hoje. É um Reels. Se eu tivesse começando hoje no digital. Faz um comentário e comenta assim, ó. Faz um comentário lá e comenta assim. Sou o reinante. Eu sou um reinante. Vai lá nesse post, comenta. Sou o reinante. Se eu estivesse começando hoje. Tá aqui, ó. Essa foto aqui que eu tô olhando pro computador. Vai lá e faz um comentário, sou o reinante. Lucas, não tem nada a ver o comentário com o post. Tá tudo bem, é só pra dar engajamento. Eu preciso do seu engajamento. Eu preciso do seu comentário. Quando você comenta, quando você curte, você tá dizendo assim, eu tô patrocinando o conteúdo dessa pessoa. Você fala isso pro Instagram. Beleza? Chegamos ao fim da live de hoje. A tarefa é essa que eu fixei nos comentários. Lê Deuteronômio 6. Um beijo no seu coração. Amanhã às 5h47 a gente se encontra de novo. Vamos tirar o nosso print rapidão. Vai acabar, ela tá com o tempo aqui limitado. Tira aí o seu print. Me marca no seu story e comenta assim, eu sou o reinante. Amanhã a gente se encontra de novo. Quem não tá no grupo do WhatsApp, o link tá na bio para você receber todo o conteúdo lá, tá? Valeu, pessoal. Finalizando a live em 3, 2, 1...